Aparentemente estamos ao vivo. Solta a vinheta. Fala pessoal do 321 Podcast, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio. O nosso podcast é sobre cinema underground, pessoas que fazem cinema na raça, na vontade. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o idealizador do Cine Cipó e da Mostra de Cinema de Quilombos, Cardes Moção, o grande Cardes. Cardes, seja bem-vindo. Um prazer, obrigado aí pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Satisfação. Parabéns aí pelo programa. Valeu. A gente está no comecinho ainda, as pessoas ainda vão chegando, mas a gente vai ficar aí gravado, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube e aqui no Facebook também. Vamos começar o nosso papo mesmo. Como que começou esse lance do Cine Cipó, cara? Você já estudou para fazer produção cultural? Você tinha já uma bagagem com relação a isso? De onde veio essa ideia na sua vida, assim? Então, eu trabalho com audiovisual já tem cerca de 20 anos, mais ou menos. E há uns 10 anos atrás, eu sempre frequentei muito a Certo Cipó, e há 10 anos atrás eu estava a fim de fazer alguma coisa lá na região, alguma atividade cultural. E eu estava muito envolvido com uma biblioteca comunitária aqui de Belo Horizonte, da Vanil, da Biblioteca Graça Rios, e ela tem uma coisa muito legal de, como ela ganha muito livro, né, ali é um ponto de recepção de livros, de doação, né? E eu estava a fim de, pensei em abrir uma biblioteca comunitária na Serra do Cipó. Aí eu comecei a pesquisar, já tinham duas ou três lá. E como eu já produzia cinema na época, e estava frequentando alguns festivais de cinema ambiental, o Festival Internacional de Cinema Ambiental em Goiás, por exemplo, e alguns outros, me deu vontade de fazer um festival de cinema lá e comecei a organizar. E aí nasceu o Cine Cipó. A primeira edição foi bem pequenininha, assim, com apoios locais, a prefeitura ajudou também. E a partir daí a gente foi fazendo todo ano, sempre com ou sem patrocínio, né, de leis de incentivo, ou então com doações de empresários, ou então com. E sempre com o nosso trabalho, né, muito intenso e dedicado, e a participação de várias pessoas aí que tiveram com a gente ao longo da caminhada. Algumas delas estão até hoje, como a minha companheira Daniela Pimentel, o Paulo Eméritos também, grande parceiro desde a primeira edição, e estamos levando. Legal, Carlos. Na primeira edição, onde que você exibiam os filmes lá na Serra do Cipó? A primeira edição, a primeira sessão de todas foi no Parque Nacional da Serra do Cipó. A gente exibiu o Corumbiara do Vincent Carelli, do Vídeo nas Aldeias. Bem simbólico, assim, né? Um filme importante, exibir isso dentro de um parque nacional. E foi no parque e tinha um centro comercial em construção lá que o dono emprestou pra gente, sabe, na base da parceria, assim, no apoio mesmo. São várias lojas e no centro delas tinha uma espécie de um galpão onde atualmente é um restaurante. Então já era um cineminha ali, né? Perfeitinho, assim, a gente montou a tela, colocou as cadeiras e as lojas vazias foram as salas de aula das oficinas. Tudo feito assim, muito na garra mesmo e com esses apoios também. E como que você desembolou, assim? Você já tinha alguma experiência com produção de festival? Você é dessa área da produção cultural? Ou você foi, assim, na cara e na coragem, construindo? Como é que foi essa história inicial, assim?
Foi bem na cara e na coragem mesmo. Antes, eu tinha uma produtora audiovisual que chamava Avesso Filmes, e a gente trouxe o Felco para Belo Horizonte, Festival Latino-Americano da Classe Obreira, que é um festival bem interessante, vale até a gente fazer um parênteses para explicar melhor como ele funcionou. Ele começou na Argentina, tem um coletivo lá que chama Orro Obreiro, que ele seria tipo o olho operário, né, em português. E o cinema argentino ele tem uma tradição muito forte, né, de um cinema documental ligado às lutas sociais, um cinema ativista, desde a década de 60, 70, quando teve o golpe militar na Argentina, tiveram vários coletivos lá. Por exemplo, o Guettino, né, que é um cineasta importante, fez lá A Hora dos Hornos. E esse coletivo ele começou a fazer um chamado, isso mais ou menos nos anos 2000, para receber filmes da América Latina inteira, documentários e filmes políticos. E era uma época que nem tinha internet direito ainda, só tinha e-mail, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de mandar filme, assistir filme online. Então eles começaram a receber os filmes e criavam programas em DVDs. E aí qualquer pessoa, grupo coletivo que se interessasse em exibir esses filmes, se cadastrava, falava onde seria a sessão e recebia esse pacote de filmes. E aí um coletivo em São Paulo criou um grupo de pessoas que criou o Felco Guarda-Chuva, que era um coletivo que reunia esse material do Felco aqui no Brasil, fazia os DVDs com legendas em português e redistribuía esse material para o Brasil inteiro. E a gente pegou esse material e fizemos a primeira edição no Centro Cultural da UFMG e a segunda edição no Humberto Mauro. Aí eu participei só dessas duas primeiras. Depois um outro pessoal continuou, acho que fizeram mais duas ou três edições em BH. E aí foi uma experiência interessante, assim, de projeção, né? De organização de eventos, de festival. Gostei muito e fiquei com vontade de fazer de novo. Aí uns 8 anos depois nasceu o Cine Cipó. Então, sobre a experiência... E o cinema em si, né? A produção de curtas, médios e longas. Eu sempre trabalhei sempre produzi meus filmes, né? Eu tive muito próximo da produção, então adquiri uma experiência também de produção considerável nesses anos que eu tô na estrada. Ah, que bacana. Você participou de qual filme, assim? Então, tem um documentário, longa-metragem, que chama Rota do Sal Calunga, que é um documentário que eu filmei. Ele começa na Terra dos Calungas, no Quilombo, e eu fiquei sabendo. Primeiro, assim, é interessante a gente notar que a história da escravidão, da abolição, ela é muito mal contada, né? A gente aprende na escola as coisas muito pela metade, as coisas numa versão da história escrita por mãos brancas, né? Como diz a Beatriz Nascimento. E nos livros que a gente estudou na escola, antes da Lei 10.639 do presidente Lula, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas, o que a gente aprendia? A gente aprendia que teve o Quilombo dos Palmares, como parece que foi o único. A gente aprende como se tivesse sido o único quilombo, né, no Brasil, e ele foi destruído, né? Qual que é a moral da história? Apesar dele ter resistido, ele foi destruído. Qual que é a moral que quer ser passada pra gente? Não adianta se rebelar que vocês vão ser aniquilados, né? Qualquer tentativa de insurgência contra o sistema, contra qualquer dominação, não vai vingar, não vai frutificar. E pelo contrário, né, além do exemplo de Palmares estar vivo até hoje, existem mais de 3 ou 4 mil quilômetros pelo Brasil inteiro. Isso a gente não aprende na escola. Hoje em dia está começando a ser ensinado. E o cinema, a literatura, as outras artes, elas têm esse papel também, né, de
de fortalecer essas lutas e de dar a ver essas lutas, torná-las conhecidas. Porque a partir desses exemplos de resistência, que já estão aí há séculos, né, tanto dos quilombolas e principalmente dos indígenas também, que estão resistindo aí desde 1500 à colonização branca, europeia e europeia, né, também, né, hoje em dia neocolonial, é multinacional, é tudo nacional também. Mas aí os Calungas, eu estava em Goiás há uns anos atrás e me contaram que tinha um quilombo lá ainda, isso há uns 10, 20 anos atrás. E eu fiquei muito impressionado, porque eu vinha da escola achando que todos os quilombos tinham sido, já não existiam mais. E aí, conversa lá, conversa vem, não, aí eu fiquei muito impressionado e fiquei a fim de conhecer lá. E aí um dia, uma colega, uma amiga minha foi na minha produtora e falou que tinha ido nos Calungas, conhecidos Calungas, e eles faziam uma viagem para Belém do Pará, saíram da terra deles em Goiás, e iam pelo Rio até Belém do Pará. Isso dava o que eles gastavam um ano para ir e voltar, em barcos a remo, muito pesados, né? Tinha muita cachoeira no Rio naquela época, era antes das hidrelétricas. Então tinham certos pontos do Rio que você tinha que descarregar o barco inteiro, transportar a mercadoria por terra, o barquinho ia vazio, né, para ficar mais leve no meio das pedras. Depois se recarregava ele e tal. Então os calungas faziam essas trocas comerciais em Belém, buscavam sal, ferramentas e outros insumos e trocavam por produtos do cerrado. E eu fiquei muito impressionado com essa história e com a resistência dos calungas em geral e refiz esse trajeto, né? Fui remando de Goiás até Belém. Fiquei 4 meses no Rio Paraná e Tocantins. Isso virou Que um demais, longa-metragem que demais, incrível. de 2014. E tem alguns outros filmes também, os curtos, né? E acho que gostaria de falar de um projeto recente meu. Não, pode perguntar outra coisa se quiser também. Vamos seguir, vamos deixar essa parte do projeto atuais mais para o final. Bom, então aí você falou dos quilombos, né? E aí, como que você chegou nessa ideia da mostra do cinema dos quilombos? Você já tinha visto uma cena de produção da galera? Foi um fruto de oficina? Como que foi isso daí? Então, as desigualdades econômicas, sociais, raciais e de gênero sempre me tocaram muito assim no Brasil e eu sempre me empenho assim na forma possível de estar junto a essas lutas, de colaborar com elas, né, de me empenhar na reversão assim, na promoção da igualdade, da equidade e tudo mais. E eu fiz um documentário no que eu fiquei amigo do pessoal do Quilombo da Açude, na Serra do Cipó, quando eu estava eu estava na faculdade ainda, eu fiz comunicação na PUC, e estava começando a gostar de cinema, de vídeo e tal. Tive meus primeiros contatos com uma câmera. E nessa época eu conheci meu sócio, né, meu antigo sócio da produtora, o André. E a gente resolveu fazer juntos um filme lá no Quilombo da Açude. A gente propôs para o pessoal, eles toparam. E a gente fez um documentário lá. Eles gostam do filme até hoje, estão super satisfeitos. Eles consideram que foi um olhar bem respeitoso, assim, com o quilombo e com as tradições. Como que E chama? depois disso, chama Quilombo do Açude, Arte, Cultura e Fé. E só me fez ficar mais fã, assim, né, da resistência, da luta do povo negro, assim, pela emancipação, que é uma luta constante. E aí, isso foi em 2003, se não me engano. Lá para 2014, mais ou menos, uma colega da minha esposa, ela me estava fazendo mestrado e me convidou para fazer um documentário no Quilombo dos Marques. E aí, como eu já tinha tido a experiência da Rota do Sal, de filmar no Quilombo dos Calungas, de filmar no açude, que foi uma experiência assim um pouco bem
digamos assim, vertical, de uma equipe de pessoas majoritariamente brancas, de classe média, chegar no quilombo com seus equipamentos e tal, e propor fazer um filme lá, tudo de forma bem respeitosa, né? Mas de uma forma, assim, que a autonomia dos quilombos era, de certa forma, limitada, sabe? Era o filme que a gente queria fazer, apesar de estar sempre conversando com eles, discutindo o roteiro e tal. O envolvimento deles ficava aquém, era grande, mas não chegava nas funções, na estrutura do filme, onde está o foco de poder, né? Onde Uhum. estão as decisões, onde está Sim. o know-how ali, as técnicas, de como fazer e tudo mais. É um modelo de produção que essas informações elas ficam muito concentradas nas mãos dos brancos mesmo, né? Então eu comecei a pensar que isso poderia ser feito de alguma forma diferente, sabe? Eu comecei a pensar formas de fazer filmes em quilombos, mas de uma maneira que essas tecnologias, o fazer cinematográfico, fosse compartilhado também, e a galera assumisse um protagonismo maior, não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras também. E daí Uhum. eu propus para a Lid se fosse para eu ir lá fazer um filme assim, do zero, tal, da minha cabeça ou da cabeça delas, tipo, eu não gostaria de fazer, mas se fosse um filme de oficina, se a comunidade tivesse a fim de se envolver em todas as etapas de produção, aí sim, eu toparia. Aí a Lid levou a proposta para o Quilombo dos Marques, o pessoal gostou muito da ideia, e aí eu fiz uma rodada de oficinas com eles, fiquei uns 10 dias lá filmando, fazendo roteiro, montando o filme juntos. E isso resultou em um documentário que se chama Quilombo dos Marques, Arte, Cultura e Fé. Eu fiquei muito satisfeito com a experiência, assim, gostei muito. E o pessoal do Quilombo também. E aí a gente ficou com vontade de fazer mais alguma coisa juntos, né? E aí, 2 anos depois, eu escrevi um projeto junto com eles para o Fundo Estadual, a gente foi contemplado. E daí a gente se organizou para produzir uma ficção de curta-metragem. E só desligar esse zap aqui. E aí foi muito legal, porque a gente juntou uma equipe muito boa, assim, a Paula Kimo na produção, Fabiana Leite na direção de atores, Gabriel Martins na direção do filme, o Bruno no som, Danilo na fotografia, Cristina Amaral na montagem, uma equipe muito boa. E a gente foi dando oficinas lá pro pessoal e escrevemos um roteiro junto, sabe? Foi muito bom, assim. A gente fazia as assembleias deles para discutir eram as cenas que iam entrar no filme, qual era o período histórico do recorte do filme. E daí nasceu Nove Águas, que foi um filme lançado ano passado, um curta-metragem, que conta a história, assim, do Quilombo, desde da formação do Quilombo no Vale de Jequitinhonha, até que eles tiveram que sair de lá por causa de conflitos fundiários, né, e por causa da seca também, eles vão para o Vale do Mucuri, se estabelecem lá, e recentemente, há uns 6 anos atrás, eles tiveram uma disputa com a Queiroz Galvão, que é uma grande construtora, que queria fazer uma barragem na terra deles, e queria dar compensações muito menores do que realmente deveriam ser feitas. E aí tiveram ameaças, muita dificuldade, eles tiveram que lutar muito para manter o território, e isso tudo está no filme, entendeu? Então é um filme de luta, assim, um filme de resistência, muito bonito. E que traz também a cultura deles, as festas, né? E tudo mais. E aí, com essa experiência de cinema com os quilombos, as oficinas, eu comecei a reunir isso no projeto Cinema dos Quilombos. Então, assim, eu vou fazer mais oficinas futuramente. E esse ano eu abri um chamado para realizadores quilombolas e não quilombolas, né, parceiros na luta,
envie filmes. Então a gente já recebeu cerca de 50 filmes no Brasil inteiro, de temática quilombola, e estamos fazendo uma pesquisa ativa também, né, um levantamento. Eu, a Alessandra Brito e a Mike Lolo, que são duas pesquisadoras também. E aí fizemos a primeira mostra, né, do Cinema dos Quilombos. Chegamos aí na primeira mostra. Como é que foi essa mostra? Ela tinha 40 filmes, né? Chegaram a mais de 40 filmes. Como é que foi que você exibiu, que você conseguiu colocar na internet para o pessoal ver? A nossa opção, como é um projeto de médio, de longo prazo, inclusive ele não é um festival de cinema comum, assim, o chamado ele está aberto em fluxo contínuo, ele não vai se fechar tão cedo, justamente para dar tempo das notícias chegar nos quilombos mais distantes, né, mais longínquos, assim. Então, por exemplo, um quilombo lá do Amazonas, até a notícia chegar lá, que está rolando esse chamado, né, eu optei por deixar ele constantemente aberto. Então, assim, a gente recebeu muito filme, e nessa primeira mostra, a ideia foi fazer uma mostra menor, tanto para divulgar o chamado, né, continuar divulgando o chamado, quanto para celebrar também, comemorar o lançamento online do Nove Águas, e para comemorar também o cinema dos quilombos em si, que é um cinema novo, assim, que está surgindo há pouco tempo. E aí a gente convidou alguns filmes, né, que, por exemplo, o do Danilo Candombe, lá do Açude, chama-se Sonhos de um Negro, provavelmente é um dos primeiros filmes realizados por um quilombola. Então, o recorte dessa primeira mostra foi que todos os filmes fossem dirigidos por quilombolas. Alguns são feitos a partir de oficinas, outros a partir da iniciativa dos próprios diretores, mas aí já é um primeiro momento assim de criar um conjunto, começar a olhar para esses filmes. A gente fez uma live com esses diretores dos filmes e a diretora também, a Lucrécia, o Fábio Martins, o Michael Mundoca e o Danilo Candombe. Então é isso, é um projeto assim de médio e longo prazo. Entendi. Eu acho que é importante perguntar, para a gente deixar registrado. O que é um quilombo, cara? O que caracteriza um quilombo? Um quilombo, na etimologia da palavra, ela significa acampamento guerreiro na floresta. E no Brasil, assim, a gente tem dois tipos de quilombo, assim. Me corrija se eu estiver enganado, né? Eu sou um estudioso, assim, um admirador dos quilombos. Tem os quilombos que foram formados, assim, durante a escravidão e tem remanescentes até hoje. Tem os que foram formados logo após o término da escravidão, né? Um término contestável, né? Porque foi uma abolição sem compensação, foi uma canetada na qual os escravizados não receberam nenhuma indenização pelo tempo de trabalho escravo, não receberam casa ou um pedaço de terra, né, na maioria das vezes. Inclusive, alguns anos antes da escravidão terminar, foi promulgada uma lei que proibia que as terras devolutas da União fossem ocupadas, né? Então, assim, de alguma forma, o poder já estava se preparando para quando tivesse escravidão, para terminar, quando tivesse abolição, quem saísse da senzala não pudesse ocupar qualquer terra, né? Para impedir que essas pessoas pudessem cultivar, tipo, pudessem ter sua autossubsistência. E aí, o Então, quilombo são esses agrupamentos, né? Que a gente ouviu como o do Zumbi dos Palmares e outros assim. e tem uma conceituação assim também de agrupamentos pós-escravidão, né? Também de famílias que se reuniram, foram morar em algum lugar, ocuparam alguma terra, ou em alguns poucos casos receberam alguma terra também do fazendeiro onde elas trabalhavam e tal. Então, o quilombo é isso, essa reunião. Ele pode ser rural ou urbano. E quanto aos quilombos urbanos, tem uma coisa interessante também, que muitos deles falam assim, não é o quilombo que está na cidade, foi a cidade que chegou no quilombo. A gente estava aqui antes da cidade, isso é muito legal também.
Ah, sim, com certeza. Ah, cara, legal. E aí, bom, agora no futuro, a sua ideia é expandir para chegar em novos quilombos, para chegar, expandir isso. E o Cine Cipó também continua, né? Agora com a pandemia tá tudo virtual. Fala um pouquinho aí dos planos aí, por favor, do futuro. Como é que estão as coisas? A gente está bem virtual no momento, né? A gente está fazendo a curadoria do nono Cine Cipó, Festival do Filme Insurgente, que é uma curadoria bem bacana esse ano, que eu abri um chamado para estudantes de cinema, para jovens curadores participarem. Então tá eu, a Fabiana Leite e o Felipe Flores na coordenação da curadoria, o Pedro Rena, o Gabriel, a Iaquima, a Larissa, a Karina e o Diego na curadoria jovem. E a gente está quase terminando, assim, o resultado da curadoria deve sair daqui uns 10 ou 15 dias. E estou definindo a data do festival, organizando para fazer ele online, né? Vamos ter várias oficinas interessantes, vamos ter vários debates também com realizadores dos filmes. Então acompanhe aí o Cinespó pelas redes sociais, que a programação esse ano vai estar excelente. E quanto à mostra do cinema dos quilombos, quanto ao projeto Cinema dos Quilombos, eu estou viabilizando, escrevendo projetos, né, para as leis de incentivo, que é importante ressaltar, que elas são leis fundamentais. Essa lei é uma lei, está na Constituição brasileira, que o Estado tem que garantir o acesso à cultura. Tem até uma pergunta aqui, né, do Múcio. Queria dar boa noite para todo mundo que está aí assistindo. A gente foi engatando no papo aí. Já entrou, saiu algumas pessoas, mas estamos aí. Maria Tereza, TT, Múcio, Ivna, Paula. Valeu aí pela participação, pessoal. Ele perguntou aí: há apoio ao patrocínio de governo e da iniciativa privada? Fala um pouquinho disso aí que você estava falando, então, por favor. Sim, o caminho das leis até você descobrir, né, e tudo mais, é uma longa caminhada e é bastante concorrido também, né? Os editais são bem concorridos. Eu já tive várias edições do Cinespor que foram feitas na raça mesmo, assim, já fiz com grana, com recurso próprio, já fiz com pequenos apoios de empresários. Atualmente eu estou com o Cinespor está sendo apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com patrocínio da MGS. E a Mostra Cinema dos Quilombos, ela foi feita também dentro do Cinespor, dentro da, da oitava edição. Uhum. Ah, muito massa, cara. E aí, agora para o futuro, então, por enquanto é virtual, né? E aí tem oficina também nesse processo, cara? Ou você está fazendo mais agora exibições? Como é que tá essa coisa? Lives, debates? Qual que é a programação além da exibição de filmes, tanto do Cine Cipó quanto da Mostra de Quilombo? A gente está num momento bem específico, né, bem diferente, assim, com suas particularidades, que a gente tem que tentar tirar o que tá as coisas boas, assim, que podem acontecer disso, que são esses encontros como esse que a gente está tendo agora, né? Uhum. E eu acho que esse momento do digital ele vai marcar, assim, os próximos eventos, mesmo presenciais, eles vão se expandir mais para online também, né? Eu acho que já tendo transmissões ao vivo de eventos presenciais, mas acho que agora isso vai se intensificar, porque você aumenta a capilaridade dos eventos, a possibilidade de pessoas participarem, né? Você rompe um pouco os limites espaciais e temporais, né? Isso é bem interessante. E, sim, o Cinespó deve ser todo online, né? A gente está trabalhando para isso. Eu coordeno também, participo, né, do núcleo audiovisual do Espaço como Luz e Estrela, que é uma ocupação urbana aqui de Belo Horizonte, Uhum. que é do coração a parada lá. E lá a gente está com um projeto do Cineclube, que é presencial, normalmente, mas durante a pandemia a gente migrou para online.
Inclusive, já vou convidar todo mundo para assistir o filme do Carlos Pronzato, que está no YouTube do Cine Estrela, que se chama Trabalhadores de Brookman, Fábrica de Brookman sob o controle operário, que foi uma fábrica na Argentina que os patrões começaram a dar calote no pessoal, foram embora, deixaram a fábrica largada, os operários assumiram o controle da produção, criaram uma cooperativa e estão lá até hoje. Então, o filme. E na quinta-feira, 19 horas, vamos ter uma conversa com o Pronzato nas redes sociais do Espaço com o Luiz Estrela. Então, aproveitar, né? Para esquentar o coração no online agora. Legal, isso é legal mesmo. E tem muitas possibilidades, né, de poder conversar sobre várias coisas. Cara, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Tem algum recado assim que você quer deixar? Ideológico, cinematográfico? Uma dica de talvez. Vamos lá, o que que você diria para alguém que quer fazer um festival como esse que você resolveu fazer, tipo o Cine Cipó? Alguém do interior quer fazer um pequeno festival na cidade dele? Qual que você acha que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Bom, acho legal conhecer alguns festivais, né? Frequentar alguns festivais primeiro para entender a dinâmica. Essa pessoa pode começar com sessões de cineclube, né? Em alguma biblioteca, alguma escola, algum centro cultural, já ir pegando algumas dinâmicas de produção, de convidar filmes, né? De entrar em contato com os realizadores. Cineclube é um passo importante, assim, é muito gostoso você organizar sessões, e é uma coisa que você pode fazer distribuído no tempo, né? Você pode fazer uma sessão quinzenal, uma sessão mensal, e aí você vai criando uma dinâmica, assim, que vai te propiciando, assim, o conhecimento para organizar um festival, né? Porque o festival, ele demanda mais tempo de produção para um período menor de exibição, né? Mas é isso, você pode entrar em contato também com os festivais mais antigos para pegar algumas dicas, às vezes já pegar um recorte dos filmes, fazer alguma parceria, isso é legal também. Já, alguns festivais que estão consolidados hoje, quando eram pequenos, já estavam iniciando, já pediram apoio para festivais maiores. Tem essa parceria também que pode rolar. Ah, legal, isso aí eu não sabia. Pessoas às vezes vão fazer um cineclube, um festival pequenininho e pede por alguma mostra maior, nacional. Então, Pode pedir os contatos dos filmes. Atualmente também tem umas plataformas muito legais, como a Taturana Mobilização, Taturana Mobi e a Videocamp também, que são duas plataformas nas quais você pode se inscrever como exibidor. Então eles têm um cardápio de filmes online, você escolhe um filme, escolhe o local para exibir esse filme, marca a sessão, eles te mandam o link, você exibe, você faz um debate após a sessão e depois você passa um relatório para eles, com fotos, número de público. Vale muito a pena também, é uma boa forma assim, de praticar e de se tornar um exibidor, né? Que é importante a gente exibir os filmes, né? A gente não depender só do Netflix, né? Dos cinemas, dos canais abertos, dos canais fechados. Os festivais eles são muito importantes, pois eles fazem parte de um circuito independente de difusão, né? Tem vários filmes fodas que circulam só pelos festivais, né? Então, assim, tanto frequentar os festivais quanto quem puder, quiser, principalmente no interior, né? Tem cidades que não tem cinema, então o festival, o cineclube, ele cumpre uma função social e cultural muito importante. sem dúvida. Qual que é a sua expectativa assim para esse futuro aí, né, com esse governo, do jeito que as coisas vão, para a cena dos festivais agora, né, depois dessa pandemia? O que que você imagina que vai acontecer? Né, teve essa migração em massa para o online, mas até em termos de financiamento, assim, o que que você imagina que possa acontecer? Bom, tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é para quem não sabe,
toda produção estrangeira que é veiculada aqui no Brasil, ela paga uma taxa para a Ancine, uma porcentagem, e esse dinheiro ele vai sendo reunido para fomentar o audiovisual brasileiro. O audiovisual é uma indústria, né, muito importante, ela gera muito emprego, ela tem uma participação importante no PIB, não só o audiovisual, como todas as atividades culturais. Tem muito Zé Mané que fala que cultura, a lei de incentivo é mamar na teta, não sei mais o quê, mas esse é um discurso, assim, que, na verdade, é um discurso que esconde um ataque à nossa própria cultura, sabe? Porque ela é importante tanto pela economia quanto para a nossa construção da nossa identidade cultural, né? Da nossa própria identidade enquanto país, enquanto... A gente é um país em formação que até hoje não conseguiu assimilar os indígenas, não respeita os indígenas, não respeita a população negra, não respeita as minorias, não respeita o meio ambiente, né? Nós temos um governo ecocida, genocida, infelizmente foi eleito, né? Agora a gente tem que continuar se mobilizando contra ele, marcando nossa posição e se preparando para disputar as próximas eleições. Apesar da gente ter vindo numa esteira de um golpe jurídico, político, parlamentar de 2016, que abriu as porteiras, né, institucionalmente para a ascensão desse governo de direita, de extrema direita, né? Se não fosse o golpe, a Dilma teria terminado o governo dela e nós teríamos uma eleição sem as perseguições políticas também, né? Sem a Lava Jato ter se tornado um grande partido político também. Então, assim, foi uma falha institucional muito grande do STF, do Congresso, né? E para nossa área, né, voltando aqui um pouquinho para o foco, tá bem complicado, né, cara, assim, nesse sentido, até o fundo que você citou do fundo setorial tá travado na Ancine, né, o governo tá jogando contra, como é que tá isso aí? Você tem notícia? Então, esse fundo ele é muito visado, né? Tanto assim, pelos grandes produtores, pelos grandes estúdios, eles querem extinguir isso, né, para ter menos competição, para não ter que competir com o nosso produto aqui brasileiro. E tanto também como disputas políticas, assim, tem pessoas querendo esse dinheiro, usar isso para outros fins, né, e tudo mais. Então, assim, mas a classe também, os cineastas, os realizadores, têm se mobilizado para garantir, né, que esses recursos sejam aplicados onde eles devem ser aplicados, né. Então, é um embate político mesmo, né, que a gente tem que continuar fazendo sem arrego e unir, a gente tem que unir, a classe tem que estar unida, né, tem que se unir com outros produtores culturais também de outras áreas, e a gente está pronto aí para segurar o rojão, com dinheiro, A sem gente tem que dinheiro. lembrar, né? A gente tem que lembrar que na hora de ver um filme, teve muita gente por trás, e nesse caso, para a gente poder ver uma produção nacional, tem que ter o mínimo de apoio, né? Todos os países ditos de primeiro mundo têm financiamentos estatais, isenções, coisas desse tipo. A própria BBC da Inglaterra, que é tal país dito hiperliberal, tem um fundo fixo, né? Entra e sai o governo não tem nem como tirar o fundo dali, garante para a BBC para poder garantir uma produção que a gente não pode dizer isenta, mas que pelo menos vai além do partido da vez ali, né? E garante também a qualidade de produção de tudo. Então é muito importante a gente pensar isso minimamente de forma patriótica, assim, né? Apesar de eu não ser assim um grande patriota, mas a gente tem que defender, né? A indústria, como você disse, gera empregos e descobre talentos, né? E fortalece como um todo, né? E já mostrou que tem muito a entregar, né? Os recentes aí, Bacurau, né? Tá tudo muito premiado, né? O pessoal do filmes de plástico mesmo, né? A galera tá circulando no mundo, mostrando que se tem um mínimo de apoio, de condição de produzir, a gente tira muito leite de pedra, né? Sim, com certeza. É importante, né,
público valorizar as produções brasileiras, assistir, e se posicionar também, né, defender esse sistema de financiamento, que é o que a gente tem, que foi construído ao longo dos anos aí, que a Lei Rouanet, por exemplo, não é a melhor forma de financiamento, porque acaba que as empresas que definem onde o dinheiro público está sendo aplicado. Eu sou favorável aos fundos, assim, geridos pelo Estado, mas são os mecanismos que a gente tem hoje, né? A gente tem que lutar para aprimorá-los, para mantê-los e aprimorá-los, né? Muito importante. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente pode caminhar para o final com essa, para quem estiver vendo, quem ouvir aí no futuro, no Spotify ou onde for, para pensar sempre sobre isso, né? A gente tem que ter o apoio, isso é a prática mundial, a cultura precisa de apoio estatal, senão ela mingua mesmo, né? E aí a gente do lado de cá pode só continuar lutando, fazendo as coisas na raça, se conectando, tentando aí chegar em algum lugar, dar oportunidade para pessoas que estão chegando e por aí vai, né, Carlos? Certeza. Bom, vou aproveitar a ocasião também para divulgar o livro aqui recém-lançado, que é o Cinema, Políticas da Imagem. Ele tem 24 artigos de 26 autores, com 26 autores. É uma produção do Cine Cipó com o Cefet MG. E o livro está sendo comercializado a preço de custo no site do Cine Cipó. E nós estamos com o chamado aberto para a segunda edição. Então, convidar todos a conhecerem o livro. Tem diversos artigos sobre cinema brasileiro, cinema indígena, cinema urbano. O livro é dividido em 4 seções. A primeira é da experiência da memória, a segunda é da imagem ambiente, a terceira é da imagem indígena e a quarta seção é da imagem urbana. Então tem artigos excelentes. Ele está disponível para ler online também, eu coloquei recentemente por causa da greve dos Correios, da pandemia. E eu já vou deixar online. E quem quiser adquirir, é legal também ter o livro impresso e colabora também com a segunda edição, porque a gente vai reinvestir os recursos no segundo volume. Ah, bacana, sensacional. É isso aí, é cultura de todos os lados, em todos os meios, né? E o livro parece bem bonito aí. Fiquei interessado, depois a gente vai conversar. Então Bom, tá. antes de encerrar, eu E queria, mais, fala suas palavras como finais aí. a gente está se conhecendo hoje, tal, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória também no audiovisual e como que surgiu a ideia do podcast também. Então, eu trabalho com audiovisual desde 2006, mas mais em publicidade e propaganda. Mas eu tive algumas experiências. Eu fiz um documentário junto com a Unicamp sobre efeitos dos agrotóxicos nos trabalhadores de pequenas propriedades, né, de agricultura familiar. E foi um trabalho muito interessante fiz em parceria com um mestrando da Faculdade de Farmácia da Unicamp. E aí estudei em Cuba também, fiz uma oficina lá, foi também uma parte importante. E curtas e produções aí, né, na raça também. E aí o podcast surgiu um pouco disso, que eu acho que eu sinto um pouco falta de iniciativas mais pessoais, assim, sabe? Que mostrem que a pessoa ali, por ela mesma, correr atrás de alguma coisa, faz de fato algumas coisas até no ambiente acontecerem, né? A gente começou aqui, falei com a Gabi Marçal, que foi minha colega, foi diretora de arte, é diretora de arte, e aí a gente começou fazendo curtas juntos. Hoje ela faz produção de objeto para longa grande em São Paulo. É, Enfim, aí falei com o pessoal do documentário interativo, que eu também participei, em São Paulo, que são webdocs, né? Bem legal também. Na semana passada, falei com o Gabriel, que é um curta-metragista ainda iniciante, assim, mas que fez um curta-massa, que está premiado e tudo, baiano. Falamos sobre produzir cinema lá na UFBA.
E eu estava já querendo falar também sobre festival, sobre um pouco disso, assim, de produzir festival, mas também, né, da importância. E aí eu já vim acompanhando o Cine Cipó, e quando eu vi o negócio da Mostra Cinema de Quilombo, eu falei, não, acho que eu vou entrar em contato, porque tem tudo a ver. Eu tinha algum projeto de fazer um projeto em Quilombo, tanto na Lapinha da Serra quanto em Ubatuba. Eu tive dois projetos que eu mandei, um para o PROAC e um para um edital em Minas. Então, acho que casou legal aí e deu para a gente ter aí um pouco de noção boa, assim, do que você trouxe aí. E dá para ver que a sua iniciativa também tem esse efeito que eu disse, né? Ela vai tendo impacto em efeito bolha mesmo, igual jogar uma pedra na água, vai atacando, né? Vai chegando em cada vez mais gente, mais gente, mais gente. E isso é sensacional, né? Então, parabéns aí e estamos juntos na luta, né? Seja do audiovisual independente, seja, né, das questões políticas institucionais aí que tentam nos derrubar toda mão. Certeza. Legal. Essas iniciativas são todas muito importantes. É como disse o saudoso Eduardo Galeano, são os músculos secretos da sociedade civil organizada. O negócio não para, não. São as micro-revoluções cotidianas, né? Tamo aí. E aí, Mas, nesse ponto, as lives ajudam demais, né, cara? é muito bom. Então é isso. Vamos encerrar. Já temos aí quase 50 minutos, 47 minutos. Valeu demais, cara, pelo papo, pela atenção aí. Depois, pessoal, eu tenho o blog do 321. Eu vou colocar as informações que ele indicou aqui, tanto os filmes dele, quanto tudo que foi falado, que eu fui anotando aqui, tá? A resistência continua, então, Carlos. Boa noite, um abração para você. Valeu, Otávio. Um abração para todo mundo que nos assistiu. A gente se vê. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado quem chegou. Tânia, Moema, que eu não comentei. Boa noite e até terça que vem. Um abraço. Até.